Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Saúde e Gestão 92, diretamente dos estúdios da 92 FM, aqui na Hub 92. E hoje eu tenho aqui a felicidade, de ter dois amigos, dois profissionais incríveis da medicina que vão compartilhar. O Dr. Bruno vai compartilhar muita coisa aqui que talvez você só ouviria dentro do consultório. A gente vai desmistificar aqui muitas informações a respeito da especialidade dele. Mas antes de pedir para o Dr. Bruno se apresentar, eu estou aqui com um grande amigo, um cliente, parceiraço aqui, um cara que eu admiro muito, tenho uma amizade, uma consideração muito grande, o Dr. Tiago Menescal, que vai me ajudar a entrevistar esse fera aqui do Dr. Bruno. Dr. Tiago, dá um salve para a turma aí. E me ajuda nessa missão aqui, porque entrevistar esse cara aqui é algo... Não é moleza, não é moleza, não. Fala, pessoal. Olá a todos, grande prazer estar aqui participando desse super episódio com dois amigos que eu admiro muito. Rafael, que ajuda a gente lá na gestão da nossa clínica. Para quem não nos conhece, a gente trabalha na parte de medicina do esporte, ortopedia, e hoje também ao lado desse meu grande amigo, médico, Dr. Bruno. Dr. Bruno é um grande colega, eu admiro bastante. A gente tem muito em comum, a gente vive o esporte também, sim, né, Brunão? E a gente vai falar como o esporte também pode interferir na questão da fertilidade. Eu acho que esse é um tema muito legal que a gente pode botar em pauta aqui, que eu tenho certeza que muitos aí têm muitas dúvidas em relação a isso. Essa é uma pauta, longevidade no esporte e longevidade na reprodução. Sabia que quem procura tratamentos de reprodução tem mais longevidade, tem mais qualidade de vida? Legal. Porque a preocupação com os gametas se torna preocupação com o corpo também. Entendeu? Entendi a relação. Então assim, as pessoas fazem atividade física, correm, fazem tudo. Vou me apresentar, né? Por favor. Sou Bruno Maciel, especialista em reprodução humana, em reprodução assistida. Procuro ajudar casais e pessoas a engravidar, a terem o sonho de terem os seus filhos. E estou aqui, como os meninos falaram, ao lado dos amigos, para fazer um bate-papo sobre coisas de consultório, sobre o que vocês quiserem colocar aí nas dúvidas no nosso chat do Instagram, Estamos ao vivo também no Instagram. E vamos que vamos responder aí, vamos falar sobre todos os assuntos que rolarem aí. Vamos já começar? Podemos? Vamos descomplicar. Então vamos lá. Uma dúvida muito comum, cara, que eu vejo é em relação à obesidade. Como a obesidade interfere no processo de dificultar a gestação, a fertilidade? Por que a obesidade atrapalha nesse ponto, meu amigo? Cara, Tiago, excelente pergunta. A obesidade é uma doença, constatada pela OMS. Então, assim, ela altera... Tem a obesidade das pessoas que têm aquela síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, que altera a questão da relação da resistência à insulina, mas a obesidade principalmente atua nos receptores de leptina, aquele hormônio lá da saciedade. Pois é. Os receptores de lecitina que são produzidos pelos adipócitos, eles fazem com que essa mulher, ela dificulte a qualidade, ela piore a qualidade dos seus óvulos. Por quê? Porque ela vai atuar nas vias do colesterol, e essas vias de colesterol vão fazer com que a produção de ácidos graxos, que é benéfica para essa questão da qualidade dos óvulos, ela produza ácidos graxos diferentes dos ácidos graxos que são os benéficos, produz ácidos graxos maléficos, digamos assim. E aí atrapalha. A resistência à insulina é bem similar à resistência à insulina. A resistência à leptina. Uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa está atrelada à outra. Então, assim, piora a qualidade de óvulo. No caso do espermatozoide, aumenta a fragmentação do DNA do espermatozoide, porque afinal o espermatozoide é só um carregador de DNA. Ele é capacitado quando ele passa pelo canal vaginal. Capacitar significa diminuir, afinar essa membrana e atiçar os movimentos da cauda do espermatozoide. E essa capacitação, ela é piorada no homem obeso. Legal. Então a obesidade interfere tanto no aspecto masculino quanto feminino. Não é só o feminino. Nas duas pontas. A infertilidade é um problema do homem e da mulher, conjugal. Então, assim, a obesidade é tudo de ruim, digamos assim, para tratar essa... A gente sabe que existem as modelos plus size, essas pessoas que são, digamos, afins à obesidade, mas a gente tem que saber que a obesidade é um problema de saúde e vai prejudicar na fertilidade. E só estendendo um pouquinho a pergunta, você falou da cascata do colesterol. Um paciente, uma mulher com colesterol alterado,
que faz uso de estatina. A estatina também pode prejudicar, cara, a fertilidade ou não? Sim, sim. Estatina, né? Traduzindo para o meu público, que o meu público também às vezes não sabe, né? É uma das medicações que são utilizadas para reduzir o colesterol, né? Mais especificamente para quem tem HDL ou LDL aumentado. Pois é uma das primeiras drogas a serem utilizadas, né? Então, assim, quem usa estatina tem esse prejuízo também, porque reduz o colesterol e às vezes reduz o colesterol demais. O colesterol está envolvido na síntese, tanto na espermatogênese, na produção de espermatozoides, como na produção de óvulos, e aí prejudicando essa gênese, essa cascata da produção dos gametas, dificulta bastante a questão de engravidar, porque essa paciente ela vai anovular, não vai ovular, e esse homem pode ter uma dificuldade em termos de quantidade e às vezes até de qualidade de espermatozoides naqueles poucos que ele apresenta. Entendi. Maravilha. E aí, por isso é fundamental uma dieta bem elaborada, um esporte. Medidas gerais. De repente, uma suplementação com ômega 3, né, cara? Pode fazer uma boa... Falou bonito. O ômega 3 é um suplemento excelente para quem tem dificuldade para engravidar. É consagrado cientificamente junto com da coenzima Q10, junto da vitamina D, que já não é mais uma vitamina, é considerado um hormônio, né? Você sabe, você trabalha com isso. Pois é, um pré-hormônio. Então, assim, esse combo, digamos assim, coenzima Q10, vitamina D, ácido fólico e ômega 3 é o basicão que a gente prescreve para poder tentar melhorar o sêmen, melhorar o óvulo. Entendeu? Essa questão que você falou no seu podcast anterior, de tentar trabalhar no paciente antes de uma cirurgia, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente só não tem o tempo que você pode ter, porque às vezes você pode demorar, sei lá, uns 3, 4, 5 meses para poder operar esse paciente na melhor condição possível. A gente não, a gente tem pouco tempo. Então a gente trabalha ali mais apertado, mas a gente procura sempre melhorar a condição daquele paciente que vai se submeter a um tratamento. A gente gosta muito de chamar isso de preparo do solo. Preparo do solo, preparar o terreno, né? Seja fertilização in vitro, seja gravidez natural, seja tratamento de coito programado, que é a relação sexual programada, seja inseminação intrauterina, qualquer tratamento que a gente indique, por mais simples que seja, é importante fazer esse review da condição do paciente, tanto a condição clínica, como a condição laboratorial, condição ultrassonográfica, condição de exames de imagem. Às vezes a gente se depara com algumas doenças aí que são silenciosas, por exemplo, uma endometriose na mulher, né? Por exemplo, uma alteração genética no homem ou na própria mulher também, que pode estar prejudicando essa cascata, essa produção de gametas. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho e tratar condições que são tratáveis antes de fazer um tratamento específico, porque esse tratamento, já adiantando para vocês já sabem disso, já tem esse pré-conceito, né? Pré-espaço-conceito, que o tratamento é um pouquinho caro, digamos assim, né? Se for indicar um tratamento de fertilização in vitro. Né? Então, assim, a gente tem que tratar para poder fazer nossa melhor parte, né, Rafael? Excelente, com certeza. Doutor, tem dúvida? Na verdade, tem um comentário aqui, que na verdade eu ia deixar para ler no final, mas eu achei um comentário assim, que vai provocar minha próxima pergunta para você. A Amanda _Everton Laura, ela diz o seguinte: a pessoa que me ajudou a realizar o meu sonho. Hoje, com 13 dias, eterna gratidão. A minha princesa está com 13 dias. Manda um abraço aí pra Amanda aí. A Amanda Everton é uma querida. Amanda Everton e Ronaldo, casal do meu agrado. Esses dois são casal do meu agrado. Descomplicados. Eles fizeram exatamente todo o passo a passo, todo o preâmbulo e todo o trajeto da jornada que a gente propôs pra eles e tiveram sucesso reprodutivo, né? Legal. Então, assim, deu tudo certo, fizeram tudo e, assim, são um casal muito querido. Legal. Agradeço demais. Obrigado, Amanda. Obrigado, Ronaldo. Beijo na princesa. Excelente. Eu vou te fazer 2 perguntas com base nesse comentário aqui. A primeira pergunta é a seguinte: qual que é a tua sensação quando, por exemplo, você colabora ali para que uma família ela se multiplique, né? Que o sonho do casal, daquela família ali se concretize, né? Porque uma família, ela uma criança, na verdade, ela é a alegria da casa, né? Então ali você vê ali a sua continuidade, né? Qual que é a sensação do Dr. Bruno pós isso? E aproveitando, né, essa pergunta, a minha próxima pergunta é a seguinte: presumo eu, né, que a mulherada principalmente, eu acredito que nesse processo, quando começa a fazer o tratamento contigo ali e precisa tomar as medicações e tudo, a ansiedade, eu penso eu, que deve ser um grande vilão, né?
quanto a ansiedade ali talvez atrapalha esse processo? Vamos lá, vamos segmentar nossas perguntas, né? A primeira pergunta foi a sensação que eu tenho. Em primeiro lugar, glória a Deus, né? Como a gente falou no início, nós somos cristãos e Deus proporcionou pra gente esse conhecimento de tentar ajudar determinados casais a terem o seu sucesso reprodutivo. E é uma sensação muito boa, uma sensação indescritível, né? Porque a gente, quando vive a ginecologia, a obstetrícia, a gente convive com muitos resultados satisfatórios, né? Resultados positivos. Quando a moça já está grávida, provavelmente esse neném já nascerá. Sim. É muito raro ter alguma alteração que possa ocasionar alguma perda gestacional, somente tardia, por exemplo. Mas na reprodução, não. A gente pega aquela pessoa na origem, né? Com os seus medos. Aí eu já emendo com a segunda pergunta, com os seus anseios, com as suas expectativas, com as suas cobranças pessoais, com as suas cobranças familiares, com as suas cobranças do seu círculo de amizade. Então, tudo isso bate na cabeça que a gente muitas vezes tem que fazer, além de um trabalho orgânico, de um trabalho para melhorar as condições clínicas desse casal, dessa paciente, a gente precisa fazer um trabalho também psicológico, né? De tentar fazer aquela psicoterapia, digamos, eu não sou especialista, né? Mas uma psicoterapia de apoio para tentar levar o nível de ansiedade mais para baixo, porque a ansiedade contribui demais. Respondendo a tua pergunta de maneira mais direta e te dando exemplo, por exemplo, tem casais, tá aqui, um componente desses casais está aqui do meu lado direito, que fizeram fertilização in vitro, engravidaram na fertilização in vitro, muito bem indicada, né? Porque o médico deles é muito bom. E depois de algum tempo, engravidaram naturalmente. Acontece isso. Então, isso por quê? Porque provavelmente também, além da qualidade de vida, que vocês são, o casal é Thiago e Natália, é um casal atleta, o psicológico conta muito, porque você tem aquela sensação, poxa, eu já estou com o meu dever cumprido, já tive, isso aqui é ao vivo, já tive a minha filha, o meu filho, e agora vamos namorar sem compromisso. Não devo mais nada pra ninguém. Não devo mais nada pra ninguém, vamos namorar sem compromisso. E aí, muitas vezes, engravidar. Acontece muitas vezes com quem, às vezes, desiste de um determinado tratamento de reprodução e adota. Meses depois, a mulher tá grávida, ela tinha problemas graves, ou o marido tinha problema grave também. Muitas vezes a gente não entende. Então, por isso, em primeiro lugar, glória a Deus, porque Deus é que faz acontecer essas coisas. Em segundo lugar, a gente tem um certo papel de tentar capacitar, melhorar as chances dessa pessoa, desse casal, para conquistar o seu filho, né? O sonho do seu filho. Filho não tem preço, né, Rafael? É verdade. Ô, Bruno, e estendendo aqui o gancho, quando você vê que tem um componente emocional muito importante, é comum ser indicado também uma psicoterapia e às vezes até tratamento medicamentoso ou não? Ou uma paciente que está em tratamento para ter uma gestação, ela não pode fazer uso de algum ansiolítico. Fala para mim como é que é a conduta. Tem determinados ansiolíticos que ela não pode usar. Às vezes a gente opta por encaminhar para o especialista ele prescreve um ansiolítico que às vezes não pode usar na gravidez e a gente pondera, né? Se ela tiver uma reserva ovariana muito boa, a gente tranquiliza essa paciente, esse casal e diz para eles, olha, dá para fazer o tratamento inicial com o ansiolítico e depois a gente vê essa questão da reprodução, porque isso atrapalha demais e pode até prejudicar em questão de quantidade e qualidade desses óvulos. Tem outros casais, não, que às vezes a gente tem um pouco de pressa porque a reserva ovariana dela tá muito baixa e aí a gente opta por psicoterapia de apoio, por terapias mais alternativas aí para tentar fazer o ciclo de fertilização in vitro dela primeiro. Daí a gente consegue, se conseguir embrião, congela esses embriões e a partir daí faz o tratamento da ansiedade para transferir o embrião, né? Tem estratégias que a gente adota, né? A gente consegue adotar essas estratégias de segurar a transferência do embrião, deixa o embrião congelado, e aí trata a parte psicológica ou qualquer parte clínica que essa mulher tenha, e depois a gente transfere o embrião com mais tranquilidade, entendeu? Entendi. É isso. Legal. Deve ser muito comum, né, cara, hoje em dia, né? Muito comum demais. Hoje em dia, né, Sim. é a especialidade do momento, né? Da atualidade. A psiquiatria, a psicologia, né? É isso. Verdade. Depois da pandemia, então, né?
Queria pegar um gancho aqui, né? O Thiagão, ele passou pelo processo, né? O Thiagão foi teu paciente lá, né? E Thiagão, como é que foi essa experiência? Como é que foi para vocês ali? Porque a gente tem aqui talvez pessoas que talvez têm vontade, né? Talvez ali já tá tentando engravidar há muitos anos e não consegue tudo. Como é que foi esse processo para vocês ali com o Dr. Bruno ali, você como paciente e teve um sucesso, né? Que a filha dele é linda demais, né? A menina... as duas. Uma princesinha. Princesona, né? As duas. Como é que foi para você esse processo aí? A minha experiência em si com o Dr. Bruno foi maravilhosa, né? Agora, o processo em si, antes, ele é complicado, né? Porque eu costumo dizer que é o momento mais difícil da vida do casal. Sim. É aquele momento que você está na expectativa de realizar um sonho, né? Contemplar, de fato, o amor verdadeiro ali do casal, e às vezes você se sente impotente ali naquela situação. E eu sempre fui um cara muito pragmático, né? Sempre minha vida foi tudo muito organizada, tudo certinho. E eu sempre falava comigo mesmo, né? A hora que eu quiser eu vou ter filho. Eu sou saudável, eu faço exercício, eu tenho boa alimentação, minha mulher a mesma coisa. Então eu tinha comigo que a hora que nós quisermos, nós vamos ter filho. Tanto que nós demoramos 6 anos para começar a tentar engravidar. Então a gente esperou 6 anos para deixar toda a questão profissional e financeira mais equilibrada para começar a tentar ter filho. E aí quando nós começamos a tentar, aí começaram a ter os abortos, né? Nós tivemos 3 antes. Aí aquela sensação, né, de impotência, de frustração, de desânimo, que começa a incomodar a vida do casal. E aí a gente conheceu. Eu já conhecia, né, o Dr. Bruno de academia, já era amigo dele. Já era meu peixe. Não, vamos lá que eu sei quem vai resolver. E uma das frases que ele deixou a gente bem tranquilo, assim, logo de início, assim, ó, fiquem tranquilos, vocês vão ter o filho de vocês. Aquilo ele passa segurança, sabe? Sim. Quando a gente está do lado de cá, a gente percebe quanto é importante e pesada a palavra do médico. Porque às vezes a gente do lado de cá a gente não dá tanta importância, a gente às vezes fala alguma coisa sem pensar, né? Alguma coisa que sai de forma involuntária, mas quando a gente está do lado do paciente, a gente vê o peso da palavra do médico, como uma palavra bem encaixada faz diferença no tratamento. E eu não esqueço dessa frase. Primeiro, fiquem tranquilos, vocês vão ter o filho de vocês. E a gente confiou, a gente acreditou e fizemos todo o processo para que ocorresse de forma mais natural, mais fluida possível, né, Bruno? É verdade. Na reprodução humana, na reprodução assistida, a linha é muito tênue entre a gente fazer decisões compartilhadas e tomar decisões pelo paciente, né? Então, muitas vezes a decisão ela é conjugada. O casal, eu e a pessoa que está tentando engravidar. E às vezes eu tenho que tomar a rédea e dizer, olha, a indicação é essa, por aqui. Entendeu? Que a sua chance de engravidar maior vai ser por esse caminho. Não vou abrir mão desse caminho. Não é tão frequente, mas também não é tão raro eu determinar essas coisas. Mas a gente tem que saber quando é que a gente tem que determinar, né, e quando a gente tem que compartilhar decisões. Saber negociar, né? Saber negociar. No final das contas, conosco foi bem isso, né? Foi bem negociação o tempo todo. Tanto que na hora de implantar, a sua ideia era implantar 2. Ela falou, não, só um. Então vai, só um. Eu gosto. Eu implantei 2 na minha esposa, então vou até mandar um abraço pra ela. Um beijo pra ela, Janaína, um beijão pra você. Eu implantei 2 pra ela. Eu tenho 2 gêmeos, né? Além da mais velha de 3, eu tenho 2 de 8. Massa. Então, eu já passei por todas as experiências, tanto de concepção natural como de concepção de fertilização in vitro. Dá pra ter experiência de causa também, né? Excelente. Doutor, a gente sabe que a mulher, quando vai chegando ali próximo dos 40 ali, né, e ela ainda não engravidou, a gente sabe que o desafio talvez é um pouco maior, né? E a gente está falando aqui, eu sou do marketing, né? A gente está falando aqui para o topo do funil, né? Talvez as pessoas que estão assistindo aqui a live aqui no teu Instagram são pessoas mais esclarecidas, são pessoas que já sabem que o tempo ali é muito importante, né? Mas também tem aquelas pessoas que vão assistir depois no YouTube, vão assistir algum corte, vai ver algum anúncio seu, né? E essa pessoa talvez ali ela não sabe, né, da relevância que tem a questão da idade. O fator idade pesa muito, né? Queria que você explicasse para nós aqui, né, até quando assim é importante que a pessoa comece a pensar sobre isso, ou se for passar disso, quais são os caminhos que ela deve adotar ali para poder fazer uma reprodução assistida, enfim. Beleza, excelente pergunta. Uma linha de corte que eu poderia
citar seria em torno dos 35 anos para a mulher poder engravidar. A fertilidade masculina a gente nem coloca muito em pauta porque ela é preservada até uma idade mais avançada do que a mulher, muitas vezes até bem mais avançada. Tem caras que são pais com 70 anos. Sim. Charlie Chaplin, por exemplo, foi pai aos 70 e poucos anos. Né? Abílio Diniz também foi pai há sei lá quantos anos, 60 e poucos anos. Então, assim, a fertilidade masculina a gente não bota muito em pauta, embora seja importante a avaliação do par masculino do casal. Porém, na mulher, que o óvulo é o nosso diamante, que o óvulo é o nosso... Eu gosto de apelidar assim, né? O óvulo é o nosso ouro, porque a mulher tem um prazo de validade reprodutivo, digamos assim, né? A fábrica da mulher, ela para no momento em que ela nasceu. E ela só gasta óvulos, inclusive mesmo sem ter menstruado. Então ela vai torrando óvulo, vai perdendo óvulo, até que ela chega na menstruação dela. Já tem bem poucos óvulos com relação ao que ela já nasceu. E a partir daí ela perde cada vez mais porque ela entra no curso reprodutivo. Então existe uma urgência em relação a pensar no processo reprodutivo dessa mulher. Sabia que em torno de 65% das mulheres, das pessoas, não têm conhecimento sobre técnicas de congelamento de óvulos, por exemplo, que a gente pode falar, aproveitar esse gancho para falar também. Esse é o objetivo aqui, trazer clareza sobre isso, né? Porque a gente entende, né? Nós como cristãos, a gente entende que o filho é algo extremamente importante, né? Para uma família, para um casal, né? Divino, né? Divino, com certeza. O Tiagão, desculpa te cortar, o Tiagão, toda vez que a gente está conversando assim, seja durante o trabalho e tudo, a gente fala das meninas e derrete todinho. Cara, minha vida mudou. Muda. Não, eu falo pra ele, eu falo assim, ó, de tudo que a gente já conversou, do que a gente se conhece, troca ideia, a ideia mais importante que eu já te dei, cara, conhece o Dr. Bruno. Sim. É isso aí. E a gente estabeleceu um vínculo, Exatamente. De amizade que parece aqui uma conversa bate-papo informal mesmo, tranquilo, com o câmera, mas é um bate-papo tranquilo, né? Exato. Então é isso, voltando ao raciocínio, 65% das pessoas não têm conhecimento sobre técnicas de reprodução, sobre congelamento de óvulos, essa possibilidade e tudo mais. Então, assim, é importante para você, porque postergar a maternidade, tem gente que não quer ter filho no momento. E é legítimo. É legítimo. Né? Vou priorizar a minha carreira. Vou priorizar a minha carreira. Vou viajar. Vou fazer alguma coisa que eu não penso em ter filhos nesse momento. Legítimo, tranquilo. Mas é interessante você saber que existe essa possibilidade da chamada preservação da fertilidade, na qual o principal representante se chama congelamento de óvulos e de sêmen também, né? Afinal, o homem ele pode ter também esse desejo de postergar a paternidade, ou então ele pode se submeter a uma vasectomia, uma cirurgia para não ter mais filhos, e de repente fazer esse congelamento de sêmen. E a partir daí, a gente tem que ter essa noção, né, de que existe o congelamento, pelo menos orientar, né? Essa é a nossa bandeira, né? De orientar para as mulheres. Existe o congelamento de óvulos, se você quiser congelar, faça isso porque é importante para você engravidar. E aí ela tendo essa consciência, ela pode ter a decisão de guardar os seus óvulos, mesmo sem a pretensão de engravidar no momento, ou mesmo sem a pretensão de engravidar mesmo, definitivamente, porque às vezes surgem intempéries, né? Que muitas vezes fazem com que a pessoa mude de ideia no meio do caminho, né? Faça aquela mudança de rota, mudança de curso. Opa, vamos ter um filho porque eu de repente casei com alguém que quer muito ter, ou vamos ter um filho porque de repente apareceu algum problema de saúde, ou vamos ter um filho por N motivos. E aí é importante você ter, e é importante saber que óvulo é célula. Célula pode ser descartada a qualquer momento. Não quero mesmo ter filho. Descarta o óvulo. Já tive os meus filhos de maneira natural, já encontrei a pessoa que a gente teve filho e já descarta o óvulo, descarta o espermatozoide, entendeu? Ainda não é embrião. O embrião é um pouquinho mais, digamos, problemático, porque pertence aos dois, né? E aí, segundo alguns dogmas, pode ser até considerado
vida, mas a ciência fala que não, só é vida depois que tem um link com o útero. A gente não vai entrar nessa seara nesse momento, tá bom? Talvez entre depois, mas nesse momento não. Mas é isso, o congelamento de óvulos e o congelamento de espermatozoides, ou de gametas, né? A gente chama isso de gametas, é muito importante a pessoa estar esclarecida. Legal. Que existe isso para poder fazer a sua decisão, né? Sim. E assim, interessante você falar, assim, talvez a pessoa que está assistindo do outro lado, né? Ela pensa o seguinte, pô, essa realidade ela é muito distante de mim, isso é inacessível, né? Mas eu tenho conhecimento do preço, do quanto custa, né? E na verdade não é coisa de milionário, não é coisa de rico. Mas um tabu, né? É um tabu. Mais um tabu. Né? É porque antigamente, né, nos tempos do início da reprodução assistida, esse tratamento realmente era muito caro. Sim. O poder aquisitivo da população o poder do real, ele era menor, né? Ou melhor, era maior do que é agora. Então, assim, antigamente, vamos dizer, um tratamento custava em torno de 100 mil reais, 120 mil reais. Que o poder dos 100, 120 era muito maior do que agora. Né? Hoje, se custar 120, é caro. Imagina naquela época. Sim. Década de 90, início dos anos 2000. Né? E aí era um tratamento só, não tinha congelamento, era aquilo de vai, ver se dá certo, né? Produziu 5 embriões, coloca os 5 embriões dentro do útero da mulher, porque a gente não sabe o que vai dar, muitas vezes dava 1, muitas vezes não dava nenhum, às vezes dava 3, entendeu? Enfim, aí criou-se esse mito também de que reprodução assistida aumenta a chance de gêmeos, aumenta a chance de trigêmeos. Não, a gente tem um certo controle sobre o número de embriões. Hoje a gente coloca só 1 e congela o resto. Legal. Então, assim, as coisas elas foram evoluindo e o tratamento foi barateando. Sim. E o poder aquisitivo da população foi aumentando também. Certeza. Então, assim, hoje o tratamento ele é bem acessível e, ao contrário do que todo mundo pensa, a taxa de congelamento é muito mais acessível ainda. Legal. A gente que faz academia é praticamente uma prestação de uma academia. É bem tranquilo. Bem barato. A manutenção do óvulo ou do embrião. Então, assim, é acessível, é tranquilo. Maravilha. Queria entrar numa outra pauta que a gente estava até conversando um pouquinho antes de iniciar esse encontro nosso aqui, né? Nós somos cristãos. Né? E eu vejo, por exemplo, que tem muito casal cristão, e aí eu não estou falando do evangélico, do católico, estou falando da pessoa que acredita em Cristo ali, né? Acredita na Santíssima Trindade. Existe muito tabu, né, com a fertilização, com a reprodução assistida, né? A pessoa, ela na verdade, tem pouco material, pouca informação falando, né, sobre a reprodução assistida, e é por isso que eu incentivo muito o Dr. Bruno a fazer conteúdo, a estar ali no YouTube produzindo conteúdo, porque isso é propósito, né? Isso faz parte do propósito de ajudar ali a população a dar sequência ali à vida, né? E penso eu que muitos casais cristãos, como nós aqui, né, talvez tenha ali o receio, né? Por que o padre, que o pastor, que... Cara, e na verdade, né, isso é uma afirmativa minha, né? Se Deus ele deu condição intelectual para um profissional te assistir, te ajudar a realizar esse sonho, por que não? Será que Deus, na sua infinita bondade, daria essa capacidade, né, para o homem desbravar esse conhecimento e ele te geraria uma culpa, te geraria, penso que não, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da nossa crença versus esse tabu, né, no meio desse processo, porque eu acredito que tem muita gente que está ouvindo aqui, né, e talvez tem um sonho de ter filho, já tentou por vias naturais ali durante anos, não consegue, e às vezes a solução do problema está numa consulta. É verdade. Eu concordo plenamente contigo. Para fazer o preâmbulo, realmente essa questão do conhecimento que Deus deu pra gente é o conhecimento que ele permitiu que a gente tivesse. Então, assim, e à luz da ciência, como eu já mencionei, a vida desse embrião, ela só começa depois que há a conexão com a mãe, depois que o beta-HCG dá positivo. Até então, ele é considerado um pré-embrião, que é um amontoado de células, digamos assim, né? Tem gente que não acredita, respeito quem não acredita, quem acha que realmente a vida já começa com a junção do espermatozoide com o óvulo. Não vou entrar nessa bola dividida, né? Mas eu partilho da mesma opinião sua, né? E, assim, respondendo e interagindo com o que você falou, muitas vezes isso é desmistificado na própria consulta, porque muitas vezes a pessoa é referenciada para um tratamento que é completamente diferente do que ela pensou. Sim. Só uma orientação.
Sim. Só uma medicação em pequena quantidade, dose muito pequena, que vai melhorar a ovulação dessa mulher. Essa mulher pode ter a sua relação com o seu marido. Essa mulher, se for mãe solo, a gente pode preparar o espermatozoide e colocar dentro do útero da mulher como se fosse uma relação sexual normal. E o espermatozoide vai lá, procura o óvulo, ele fecunda, faz o embrião implanta. Não tem processo assistido nenhum. Então, assim, a consulta, ela é importantíssima para a gente ter essa diretriz e entrar nesse questionamento. Será que realmente essa pessoa vai entrar na parte do tratamento de reprodução assistida? Será que essa pessoa, esse casal, vai entrar num tratamento menos complexo? Entendeu? Eu tô levantando essa bandeira da gravidez natural aí para todo mundo, entendeu? Então, o foco dos meus estudos atuais estão indo bem nessa questão de tentar melhorar a concepção natural. Por quê? Porque a gente está no estado que tem o menor IDH do Brasil. Né? O Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, gente. Tem gente que não tem condições financeiras, apesar da gente ter falado que é acessível, né? De fazer uma fertilização in vitro. Então, por que não ir a uma consulta, ser esclarecida e tentar tratar de uma maneira mais simples, se é que existe alguma possibilidade, né? E às vezes a solução, como o Dr. Thiago iniciou, uma pergunta que eu achei fantástica, né? Às vezes a solução está em resolver um problema de sobrepeso. Às vezes isso. Às vezes é fazer uma dieta, às vezes é fazer uma atividade, né? Isso. Às vezes é parar com vícios, parar de fumar. Beber. Né? Parar de beber. Às vezes é parar de... Não tô me referindo a você. Parar de tomar esteroide anabolizante. Eu só apontei porque você trabalha na área. Com certeza. Parar de tomar esteroide anabolizante. Às vezes a solução tá aqui, tá na cara. Às vezes a pessoa só não enxerga e com auxílio profissional, muitas vezes ela chega nesse entendimento, faz o que a gente faz, como a Amanda, por exemplo. Não que a Amanda seja o caso, né, mas como a Amanda, por exemplo, fez, né, atendeu às nossas especificações e a partir daí tem o seu sucesso reprodutivo, gente. Não é uma coisa simples e descomplicada. E você tocou nesse ponto e é muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas fazem uso recreativo. De esteroides de forma aleatória, recreativa. Parece que virou suplemento em academia. Exatamente. E aí a pessoa quer ter o filho, quer engravidar e não tem a mínima consciência que aquilo ali está fazendo com que o ciclo fica anovulatório. Sem orientação, com dose alta de testosterona para mulher, né? Com dose alta de testosterona para homem também, que pode causar azoospermia. Pode ser que seja transitória. Tá, tudo bem, mas pode ser que seja definitiva também. Sim. Eu já vi alguns casos de azoospermia definitiva. Principalmente com essas doses que eles Pois usam. Doses. Isso aqui é reversível. Exatamente, pois é. O povo peca, né? O povo padece pela falta de conhecimento. Né? Pela falta de conhecimento. Eu sou... E assim, a gente estava conversando antes da gente iniciar esse podcast aqui, né? A importância de uma consulta particular, né? Não desmerecendo aqui a consulta no plano de saúde, porque assim, eu tenho plano de saúde, mas o meu plano de saúde eu uso ele basicamente para uma consulta de uma emergência, uma internação, mas os médicos que a gente passa, né, a gente passa em consultório particular, solicita um reembolso e tudo, né, e essa tem uma informação que as pessoas não sabem, né, às vezes pode passar contigo lá no consultório, e pega a nota fiscal ali, pega um relatório médico para solicitar um reembolso para poder pegar um reembolso ali do seu plano de saúde, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de passar em consulta com o Dr. Bruno, recomendado pelo Dr. Thiago, e eu disse que ali foi a melhor aula de biologia que eu tive na minha vida, né? Porque a minha área não é a área de ciências, né? A minha área é uma área de exatos, uma área focada ali em humanas também. Mas na escola, a gente aprende muita coisa, mas a gente não vê aplicação, né? E o Dr. Bruno basicamente deu uma aula ali para mim, ali, mostrando ali como é que funciona o processo reprodutivo. Eu falei, agora eu tô entendendo, né? Então, quando a gente fala da falta de conhecimento, de encontrar o médico certo que vai te dar, de fato, essa informação para você ter clareza e mudar os seus hábitos, ou então fazer um tratamento, seja uma via de congelar os óvulos para um momento futuro, ou seja de fazer a fertilização, ou seja de emagrecer, ou seja de... né? É muito importante você passar numa consulta inicial, né? E tem pessoas aqui
pedindo aqui, doutor Bruno, para poder salvar a live. O Lânio aqui pediu, mas tem outras pessoas que também pediram, pô, deixa a live salva. Aí fica a seu cargo aí de salvar, mas eu penso que essas informações que a gente está compartilhando aqui, eu tenho certeza que amanhã vai ter pessoas, caramba, né? Como assim? Despertar. Como é que eu tô parado? Como é que eu não busquei? Às vezes por uma questão mesmo de crença, às vezes por uma questão de tabu mesmo em geral, né? Às vezes por não se preocupar mesmo. Por não se preocupar. Às vezes comodidade, né? É mais fácil não fazer nada. Exato. E ver aquela questão da idade, por exemplo, ver pessoas que estão na mídia engravidando mais tarde e tal, não sabe o tratamento que fizeram, não sabe o que fizeram previamente e acha que é relativamente fácil engravidar naturalmente a partir dos 40 anos, 45, 50 anos. Né? A gente teve um caso agora recente, foi da Cláudia Raia, né? Pois é, grávida aos 56 anos. 56 anos de idade, né? Certamente ela já tinha essa preocupação ali de congelar os óvulos e tudo. E como o doutor Bruno falou, preço de academia, né? Para que você possa dar ali, fazer esse processo mais para frente, né? Mas gostaria de fazer uma pergunta para ti, que é o seguinte: a gente falou aqui sobre o atendimento particular e tudo, né? Aqui em São Luís, assim, porque é uma especialidade que eu ainda estou conhecendo, eu estou me familiarizando, né? Aqui eu sei, eu já pesquisei e tudo, não tem tantos profissionais que fazem isso, não tem tantas clínicas que fazem isso, né? Mas assim, o que a gente pode esperar assim da clínica que você trabalha, do teu trabalho? Assim, a gente de fato tem aqui os tratamentos mais avançados, mais modernos, a gente está conversando com o Thiago antes, né? A clínica Perform é uma clínica que ela está sempre buscando inovação e tal. A gente aqui hoje está aparelhado para poder ajudar a turma a engravidar com tecnologia, com acompanhamento realmente de ponta. A gente consegue congelar os ovos ali com equipamento moderno. Como é curiosidade, porque eu não sei. Só estendendo a pergunta, a clínica que deixa a desejar é alguma clínica de São Paulo, porque eu tenho muito paciente que eu indico, né? O doutor Bruno é a minha referência aqui. Pacientes que têm condição, não, eu vou para São Paulo. Cara, não perde tempo, vai com o doutor Bruno que ele vai te ajudar. Esse paciente que está tratando contigo tem algo a desejar em relação a algum local em grandes centros ou não? Exato. A Perform está na Sambaquis, a gente está numa transversal da Sambaquis. A gente está chegando lá, na tecnologia de ponta. Mas eu preciso afirmar que não deve nada. Não gostou dessa, né? Eu preciso afirmar que não deve nada em relação às clínicas de São Paulo. A única coisa que a gente manda para lá é o fragmento da biópsia embrionária, que é um estudo mais complexo, que com uma demanda de pacientes aqui é muito baixa, não compensa colocar um laboratório de análise de fragmento de biópsia de embrião aqui. Então a gente manda, e o Brasil inteiro manda, referencia para uma clínica em São Paulo, para 2, 3 clínicas em São Paulo, e vem esse resultado 15 dias depois. Mas é o fragmento da biópsia. O embrião fica aqui congelado, congelamento de óvulos, fica aqui o óvulo, congelamento de embrião fica aqui embrião, fertilização in vitro se faz aqui, tudo na clínica EVA, né? EVA Medicina Reprodutiva. Essa é até importante falar, que a Eusamara perguntou, aonde o doutor Bruno atende? Pois é, na clínica EVA Medicina Reprodutiva, lá na Calhau, transversal da Sambaquis, chamada Rua Tiracambu, ou antigamente tinha conhecida como Rua Mãe Quiola. É a rua ali do Café Boutique, né? Do Café Boutique. Da Drogazil ali, né? Drogazil, passa pelo Moniz Drogazil e entra lá. Pois é, então a gente faz todo o tratamento lá, desde a recepção, o cafezinho, pode entrar até no Instagram, tem o Instagram, @Eva Medicina Reprodutiva, né? É o Instagram que a gente está colocando lá como o Instagram da clínica, e a gente está iniciando ainda, né? Engateando também no processo de engajamento de redes sociais da clínica, mas a gente vai ter um futuro promissor, se Deus quiser, com relação a essa divulgação, a levantar essa bandeira aí dos tratamentos de reprodução, né? Mas não deve nada, a gente faz tudo, inclusive dentro do complexo da clínica, né? Antigamente, quando eu comecei aqui, a gente levava paciente para São Paulo, porque não tinha laboratório de reprodução assistida aqui. As pacientes que a gente indicava tratamentos mais complexos, fertilização in vitro, eu tinha que levar para São Paulo, levar a Vivinha. Aí surgiu
a Eva Medicina Reprodutiva, a clínica do Dr. Palmério. Legal. Né? Vou falar o nome do meu professor, do meu mentor e deixar um abraço para ele, Dr. Palmério, doutora Karina, nossa embriologista também. E aí eles montaram essa estrutura que inicialmente funcionava dentro da Clínica São Marcos, que foi onde Thiago fez com Natália. E aí surgiu a vontade de colocar num lugar próprio, numa sede própria onde abarcasse tudo. Porque o nosso consultório era num lugar e os tratamentos eram em outro. Então a gente primeiro levava para São Paulo. Sim. Aí depois levava para a Clínica São Marcos, sendo que o nosso consultório não era na São Marcos. Hoje a gente está num complexo, desde dezembro de 2024, num complexo próprio, que foi o que você conheceu lá. Thiago vai conhecer também, já tá convidadão. Vamos lá, sim. E aí é só atravessar a rua, né? Sim, pertinho. E aí dá uma caminhadazinha, fazer um cardio. É. Aí chega lá e a gente faz absolutamente tudo em relação à reprodução. A implantação é lá também. A implantação é lá também, sala de transferência de embrião, tem música ambiente, tem cafezinho, tem atendimento com Tudo sorriso. humanizado. Tem tudo humanizado lá, Legal. tudo bem. Até a arquitetura, né, a ambientação interna foi feita com carinho, com presteza lá. O próprio Dr. Palmério fez isso pessoalmente, ele tem um detalhe, ele é bem detalhista nesse sentido, e tudo ficou muito bonito. Muito eu estava até falando com o Dr. Thiago, né? Já tem um tempo que eu tive lá a primeira vez, né? E falei com ele, eu atendo clínicas assim, clínicas com quadro assinado, com móvel assinado, investimentos assim de milhões e milhões e milhões, mas a Clínica Eva assim, eu senti um impacto assim visual assim muito bacana. É uma clínica que você já sente um acolhimento ali desde a entrada, né? E aí eu tô falando isso porque o casal que está passando por uma situação, por exemplo, de não conseguir engravidar e que busca ajuda, né? O Dr. Thiago já apontou sobre isso, né, no nosso episódio que a gente fez junto, né? O atendimento humanizado, né, ele penso que elementar, básico, né, para que a gente possa dar sequência, né, ou melhor, buscar sucesso junto com o médico ali, né. E aí uma pergunta que eu queria te fazer, entrando até mais um pouquinho aqui na coisa da gestão, depois a gente volta sobre a reprodução, é o seguinte, qual assim as principais características que o Dr. Bruno enxerga assim como fundamentais assim para um médico? Eu estou falando contigo aqui, mas assim, e essa pergunta foi provocada pelos comentários aqui, né? Certo. Na verdade, o Dr. Bruno, pelo que eu estou vendo, ele não tem seguidor, ele tem vendedor, né? A pessoa está vendo, onde que o Dr. Bruno atende? Aí o colega atende na Clínica Eva, a clínica é maravilhosa, equipe incrível, a Clínica Eva é abençoada, o atendimento da clínica. Ou seja, é muito bacana, né, quando a gente... a gente tem uma comunidade, né? Uma comunidade. Quando você, de fato, faz um negócio com amor, né? Exato. Ajuda as pessoas, e as pessoas, elas fazem questão ali de levantar tua bandeira e engajar para poder ajudar outras pessoas. Isso acontece com o Dr. Thiago também. O Dr. Thiago recupera a turma ali com quadril, recupera a turma da canelite, e a turma vira um defensor, né, da marca, do médico. Cara, vai lá, o Dr. Thiago é top, vai lá, Dr. Bruno é bacana, ele vai ajudar. Na nossa especialidade, isso é muito, digamos, particular. Sim. Porque como envolve questões de que o Thiago falou, às vezes uma fragilidade emocional, não tô conseguindo engravidar, Sim. o que é que tá acontecendo? Muitas vezes a pressão dos amigos, tu é gordo, tu não sei o que e tal, então tá infértil, não sei o que. Isso cria um estigma na pessoa que ela às vezes com vergonha de procurar ou com vergonha de dizer que foi submetida a determinado tratamento, que foi a uma consulta. Então, assim, é importante, eu até agradeço às pessoas que têm aos nossos participantes da nossa comunidade, né? Que tem esse altruísmo de chegar e falar, poxa, eu passei por lá, eu consultei lá, e lá é legal, o endereço é tal. É porque é muito bom compartilhar coisa que é bom, né, cara? Pois é, mas ainda é um pouco de tabu. Aqui é um pouco, aqui em São Luís principalmente, é um pouco ainda, digamos, provinciano, e as pessoas às vezes ficam um pouco acanhadas em procurar uma clínica de reprodução. Tem gente que às vezes prefere ser atendido em horário diferenciado, por exemplo. Tem gente para outro lugar. Ir para outro lugar, que a gente estava falando, vai para São Paulo, entendeu? Porque lá ninguém te conhece, entendeu? Então isso é importante também desmistificar essa história, entendeu? Não é vergonha nenhuma você ter uma dificuldade para engravidar. Eu tive dificuldade para engravidar, gente. E eu falo isso para todo mundo. Eu tive dificuldade
e foi fator masculino. Entendeu? Na primeira gravidez a gente teve uma concepção natural, na segunda eu tive uma oligospermia, uma baixa de espermatozoides. Não tomei anabolizante, tá? Em primeiro lugar. Nunca tomei. Não tomei muito. Não, tô brincando. Nunca tomei, só fiz suplementação, assim. Mas eu tive uma oligospermia. Uma oligospermia, fiquei com 4 milhões de espermatozoides, onde o normal é 15. Entendeu? Então, assim, eu tive essa experiência, né? E fiz o tratamento de reprodução com sucesso, deu tudo certo. Apesar de eu ser o paciente e o médico, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, e é isso, a vida seguiu, né? E aí os meus filhos estão aí para contar a história. Excelentes, lindões aí, jogando bola, né? Artilheiro, o outro é goleiro, o outro é tecnológico, enfim, é tudo, não é o maior prazer. É uma maravilha, é uma bênção. Tem um mini você ali, você olha assim pra você, poxa, eu tô criando esse indivíduo parece comigo, tá com as minhas características. É muito bom, é bom demais. Ô Bruno, e puxando de novo a sardinha aqui pro meu lado, puxa. Na reprodução natural, quais são os principais suplementos alimentares que podem ajudar tanto a mulher quanto o homem nesse processo? Pensando em suplemento. Suplementação, pois é, creatina aumenta a perfusão uterina, aumenta a perfusão. ATP, né, cara? ATP, aumenta a produção de ATP, melhora a saúde das mitocôndrias, que são muito importantes para o gasto energético desse espermatozoide, para poder mover a cauda, né, desse óvulo, para poder reparar pequenas alterações do espermatozoide que possam acontecer. O óvulo ele tem um poder reparador sobre o espermatozoide. Então, assim, creatina é muito bom. Vitamina D, que é o pré-hormônio que a gente falou. O ômega 3, importantíssimo também. Coenzima Q10, antioxidante potente também, usado aí em pessoal que fez cirurgia cardíaca e tudo mais. É um potente antioxidante que também precisa ser utilizado nessas pacientes. Pois é. Aí vem os de segunda linha, digamos, N-acetilcisteína, L-arginina. Você usa também os antioxidantes, vitamina E, Sim, vitamina isso é o basicão. C. Isso é o basicão. Vitamina E, vitamina C, ácido fólico, eu prescrevo, ou às vezes prescrevo manipulado, ou às vezes eu prescrevo uma fórmula pronta de farmácia mesmo que tem essas especificidades. Vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, magnésio. Esse é o combo, né? É o basicão para todo mundo. E aí tem essas vitaminas e esses sais minerais que eu falei aí que melhoram especificamente a saúde dos gametas, que a gente suplementa à parte, porque a dose dessas formulações pré-prontas, ela é inferior à dose que a gente prescreve para poder melhorar. Por exemplo, coenzima Q10. Quanto é a dose da coenzima Q10 ideal? 200 a 500 miligramas, dependendo do paciente, né? Mas pensando em performance também é isso. A gente precisa de 200 a 500. Pois é, mas a formulação tem 50 no máximo. 50, 100. Aí a gente tem que suplementar a parte. Mas... Pois é, vitamina D, também da mesma forma, né? Às vezes eu faço 100 mil unidades por semana como dose de ataque, entendeu? Oral. Não costumo muito prescrever parenteral, porque eu não tenho muita expertise em prescrever parenteral. Prescreve também um pouco parenteral. Pois é. É interessante, né? Qualquer coisa encaminharei para a Perform. Pode deixar. Tem uma pergunta aqui dentro desse gancho aqui, da Anne, que é o seguinte. Eu não sei se é Uxi amarelo com unha de gato. Uxi amarelo com unha de gato. São chás eficazes ou é mito? Pois é, o Uxi amarelo e unha de gato, eles melhoram a perfusão do útero também, melhorando a implantação desse embrião no endométrio. O endométrio é a parte que vai receber o neném, depois que esse neném está pronto. Eles têm uma certa melhora nessa questão de qualidade de espermatozoides e óvulos, mas principalmente esses fitoterápicos, eles melhoram a vascularização do endométrio. E melhorando a vascularização do endométrio, se for aplicado ao homem, vai melhorar a vascularização testicular. E aí diminui o risco, por exemplo, desse homem ter varicocele, que é uma das principais causas de fertilidade masculina. Então é interessante. Eu uso no intuito de eu tentar melhorar a implantação desse embrião. Então é paciente que teve abortamento de repetição, por exemplo, é uma boa utilizar. É uma boa indicação. É uma paciente que está com um embrião congelado, que eu vou transferir esse embrião para o endométrio dela. O endométrio dela tá ali, um endométrio limítrofe, ele não consegue espessar, vai para uma espessura aí de 7, de 8. Eu costumo falar que o endométrio é tipo nota de colégio, a espessura do endométrio. 7 passa, mas passa arrastado. Eu queria 10, porque é uma nota legal. Ou às vezes até um pouco mais do que 10. Mas às vezes a gente não consegue. Às vezes tem paciente que tem um endométrio refratário que a gente pode usar. O Uxi amarelo, unha de gato,
para tentar melhorar isso aí. É bom para essa Legal. especificidade. Cada suplemento tem a sua especificidade. E para isso precisa a gente, não o chat GPT, Sim, né? sim. Para poder te dar. Porque o chat GPT ainda, né? Não sei como é que vai ser lá na frente, mas ainda está muito genérico, né? Ainda precisa né, da experiência do ser humano para ele poder apurar as informações. É então, porque assim, é isso que você falou, né? Existe o que é publicado, existe muita experiência do profissional. Pois é. Né? E aí também já puxando por esse gancho, pensando na vascularização do endométrio, também seria boas indicações, por exemplo, arginina, óxido nítrico, próprio A própria nitrato. creatina, sim. Sim, a arginina, óxido nítrico e o nitrato são excelentes para poder aumentar a perfusão endometrial. Sabe o que é que eu uso de vez em quando também? Sildenafil. Viagra, tadalafila, entendeu? Aumenta a perfusão também, a vascularização muscular, né? Tem gente que usa diariamente, às vezes, para malhar. Pré-treino. Como pré-treino, né? Malhar tudo que é coisa. Pois é, mas às vezes a gente prepara uns óvulozinhos de 100 miligramas de sildenafil, e aí a dose correspondente de tadalafila, que é em torno de 40 miligramas, e faz intravaginal, para melhorar a perfusão. Porque a gente colocando intravaginal, atua direto, a absorção direto do útero. Então, assim, a gente faz isso para essas pacientes que têm essas dificuldades em espessar endométrio, entendeu? Então, assim, tem essas PRP, a gente faz PRP também, que é o plasma rico em plaquetas. Pois é. Porque tem todo o sistema de endovascular, exatamente, para tentar melhorar. Crescimento. Pois é, fatores de crescimento. A gente faz também o granuloquine, também às vezes, que é aquele fator de estimulante de colônias de granulócitos, que é o TNF-alfa, né? Pois é, às vezes a gente faz isso aí também intrauterino para tentar melhorar. Então, assim, tem um monte de coisa que tudo que é vasodilatador vai melhorar no método. Também atuaria nisso? Pois é, o GH eu gosto de prescrever como pré-coleta de óvulos. Ele tem uma propriedade excepcional para tentar para melhorar a questão da recrutamento dos folículos. Então, tu imagina, uma mulher que tem uma quantidade de óvulos pequena, uma reserva ovariana bem baixinha, certo? Eu faço 1, 2, às vezes 3 meses de GH, 4 unidades aí a cada 3 dias, a cada 2 dias às vezes, para poder tentar melhorar esse recrutamento. Eu digo assim, espremer a toalha que está molhada até para sair todo o líquido. Pois é, o resto dos folículos que ela ainda tem, mas o organismo dela sabiamente está mandando poucos folículos, porque ela tem poucos óvulos na reserva. E eu faço, através do GH, vascularizar esse ovário e abrir um pouquinho a porteira para ela poder mandar mais óvulos para aquela estimulação que eu vou fazer pontual para coletar aqueles óvulos, a maior parte dos óvulos que eu consigo coletar. Uso também, às vezes, derivado de hormônio masculino. DEA, testosterona mesmo, tópica, entendeu? Às vezes 1, 2 meses ali, né, com dose pequena também, 2 vezes por semana ali, para a gente achar qual é o grupo, qual paciente está em qual grupo, que responde mais a DEA, que responde mais a GH, para poder tentar salvar, digamos, a reserva ovariana dessa mulher, né? Tentar coletar o maior número de óvulos possível, porque a gente tem um processo todo pela frente que a gente perde óvulos, a gente perde embriões nos tratamentos de reprodução assistida, né? Então, tá aí um outro motivo de quanto mais cedo a mulher procurar a gente, melhor. Sim. A reserva ovariana tá maior, a qualidade do óvulo tá melhor por conta da idade, que a gente já discutiu bem aqui. E aí, quanto mais cedo essa mulher procurar a gente, melhor. Seja para congelar óvulos, seja para confeccionar embrião, seja para o desejo reprodutivo dela, qualquer coisa, entendeu? Excelente. Eu lembro que eu tive em Belém fazendo uma conexão para Florianópolis. Eu peguei um voo que ele subiu para depois descer, né? E aí a conexão era uma conexão de umas 6 horas, né? E aí acabei indo conhecer aí o Mercado Ver-o-Peso, não é isso? Ver-o-Peso. Eu fui lá também. E ali eu fiquei... Não é que eu fiquei assustado, assim, mas cara, é tanta... Como é que chama? Garrafada, né? Isso. Que a turma vende ali para poder... Essas garrafadas realmente elas têm ali uma eficácia, uma eficiência no processo reprodutivo? Até tem. Ó, tem uma estudante de ensino superior aqui do Maranhão que ganhou
um prêmio internacional falando das propriedades do leite de Janaúba. É mesmo? O leite de Janaúba eu fiz um vídeo com a Digé, do pão com ovo, né? E aí, na brincadeira, naquele vídeo de supetão, ela falou, olha, eu tenho 5 filhos e eu uso leite de Janaúba pra engravidar e tal, não sei o que, deu muito certo, limpo o útero, não sei o que, tudo que ela falou, que é crendice popular, que ela adaptou para aquele momento de humor, digamos assim, né, da nossa descontração, e terminou virando um vídeo, que viralizou um pouquinho, faz sentido, eu pesquisei e faz sentido, e a colega lá de Imperatriz, essa colega de Imperatriz, ela publicou esse trabalho e foi premiada internacionalmente. Caramba, leite de Janaúba com medicamento para prevenir abortamento. Entendeu? Ele tem essa propriedade de limpar o útero, de deixar esse útero bem, digamos, livre das substâncias que fazem mal para a implantação do embrião. Entendeu? Então, assim, tudo tem o seu lado positivo, né? O mercado ver-o-peso muitas vezes vende medicamentos em dose, medicamentos não, né? Vende esses fitoterápicos em dose muito alta, né? Então a gente tem que fazer, às vezes, uma diluição própria, entendeu? Eu tô adaptação, eu tô trabalhando nisso, eu tô estudando essas coisas, tem muita coisa legal, interessante, entendeu? Ô Bruno, e eu vi que recente você postou sobre a cafeína, cara. Eu sempre li que a cafeína, para quem busca fertilização, não seria bom, né? Pelo efeito termogênico, acelerar o metabolismo. E eu vi que você deu uma descomplicada nisso. Pois é. A gente foi meio que na contra-intuição da galera, né? Porque o pessoal normalmente pensa que faz muito mal, faz mal demais, né? Muito ruim e tal. Não é. Eu lembro que até no período, quando a gente estava tentando, eu lembro que eu próprio diminuí a cafeína. Diminuiu pra dose ideal, né? Que são essas 2 xícaras aí, né? Que dá mais ou menos 200 miligramas de cafeína por dia, né? Que seria o máximo que a gente poderia utilizar. 200 miligramas. 200 miligramas. O homem e a mulher ou só o homem? Dos dois, o homem e a mulher. O homem e a mulher. Aí a cafeína, ela melhora a questão da ansiedade, vai melhorar, deixar a pessoa mais agitada para treinar, para namorar. É a história da gravidez natural. Mas assim, doses excessivas, mais do que 3 xícaras, mais do que 200 miligramas, aí é proscrito mesmo. Porque piora tanto a questão da qualidade de gametas, como a gravidez. Para a gravidez também é recomendado diminuir a dose de café. Então, assim, eu fui meio que um defensor do pessoal do café. Defensor parcial. Defensor parcial, né? Tentando desmistificar, dizer que realmente pode tomar o seu cafezinho, mas numa dose, né, controlada, moderada, que o teu médico vai te recomendar, que é aproximadamente 2 xícaras, né? 2 xícaras um pouquinho maiores do que essa sua aqui. Legal. E para a gente fechar essa parte de suplementação / medicação, hoje a gente sabe que o uso do Mounjaro também está cada vez mais constante na nossa sociedade, nosso público. E o Mounjaro a gente sabe que é o melhor medicamento hoje para a questão do emagrecimento, mas para quem busca a fertilidade, né, para quem busca conseguir ter o seu filho, vale a pena fazer o uso, não vale? Qual que é a sua opinião em relação ao uso dessa classe de medicação? Mounjaro, Ozempic, essas classes aí de GLP-1. A gente começou com obesidade e vai terminar, que eu já tô olhando a hora ali, né? Com o tratamento da obesidade, né? Vale muito a pena, gente. Vale a pena demais. E você usando, você vai diminuir o seu peso, pode até, mulher, né, ciclar normalmente, né? Menstruar normalmente, e quem menstrua tá ovulando. E aí você aumenta a sua chance de engravidar naturalmente em casa. Tranquilo. Mas aí tu falou no vídeo que tem que esperar 2 meses para poder engravidar. Tudo bem, pode esperar um pouquinho, mas esse 2 meses foi meio que uma atribuição da comunidade científica, porque a droga é uma droga nova, porque estudos em animais revelaram isso, ainda não está muito comprovado em seres humanos. E na prática, aí entra a questão do conhecimento médico, né? A gente vê que muita gente engravida pós-Mounjaro. Eu tô me lembrando aqui de umas 4, 5 pacientes que engravidaram pós-Mounjaro. A gravidez está super bem. Legal. Está super bem e engravidaram rápido, né? A questão é essa. Você emagrece rápido e engravida rápido. Porque você ovula. Porque você está melhor metabolicamente. Isso. E se você for fazer uma fertilização in vitro, melhor ainda, porque você tem tempo de programar, né? Eu indiquei fertilização in vitro. Ela está usando Mounjaro para diminuir peso e tentar melhorar a quantidade e a qualidade desses óvulos. Aguarda 2 meses para fazer a estimulação dela. Entendeu? Não tem problema nenhum. Aguarda o momento protocolar. Excelente. Entendeu?
Muito bom. Maravilha. Sanei todas as minhas dúvidas. Pô, mas bom demais, cara. Ó, eu volto a falar, tá entre amigos é muito bom. A gente fica muito à vontade. Comecei meio nervoso, mas a gente... mas tá tudo certo aqui. Tá com vocês, tá ótimo. A turma tá pedindo parte 2 aqui, viu? Sério? Vamos fazer parte 2, será? Merece? Opa, merece. Parte Tem 2? assunto demais pra gente poder falar, né? Vamos fazer uma parte 2, parte 3, parte Com 4. certeza. Vou cutucar o Thiagão aqui. Ele vai começar uma nova temporada aí do Performcast. Performcast. Fiz uma temporada e dei uma cansada. Cara, agora acho que tá na hora de retomar esse projeto aí. Faz parte, quero né? estar presente. Bom, com certeza. Faz parte do propósito, né? Com certeza. Um cara que está intimamente relacionado com o nosso propósito de gerar saúde, gerar vida, né? Que é mais do que gerar vida. Pois é, gerar vida. Seja a vida já estabelecida, seja a vida que virá. Futura. A vida futura, a vida que segue. Bom demais. Além de ser uma grande pessoa, né? Um cara que eu adoro. Aprende. Esse é um dos caras que eu aprendo. Pô, igualmente, cara, igualmente. Thiago é uma referência, né? Com certeza. Referência na ortopedia, na nutrologia aí. Eu atendo muitos pacientes que passaram por ti, né? Poxa, te elogiam tanto no, como diria o Faustão, tanto no profissional como no pessoal. Pois é, então assim, legal, pô, né, só louros pra você, ó. Ah, nossa, cara, pelo amor de Deus. Viu? E o Rafael? Cara, É o gênio, né? É o gênio, o cara que realmente consegue agregar todo mundo, né? Fazer essa parte de marketing bem feita, né? O tráfego Marketing das pessoas. Propósito, Marketing com propósito, né? Me ensinou a fazer essa parte, né? Está me ensinando, né? A fazer essa parte aí do... Vamos ajudar muita É gente. importante, porque é o que a gente estava social. conversando antes. Você é um cara que tem muito conhecimento, você precisa passar o conhecimento, senão o que acontece? Um cara mais jovem, que não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem que você, ele se posiciona e toma o seu mercado. É isso. É verdade. A gente tem que pensar nisso também, né? Com certeza. Apesar da gente ser um pouquinho dinossauro, digamos assim, talvez um pouco analógico, avesso. Né, analógico, como você falou, né? Talvez um pouco avesso à rede social, avesso a essas coisas, mas a gente vai ter que usar isso. É a realidade. Não adianta fugir. É igual, não quero usar inteligência artificial. Cara, se você não usar, os outros vão usar. Você tá fora do jogo. Exato. Temos que democratizar o conhecimento. Para isso que vocês estão aqui dando audiência pra gente. Poxa, obrigado, viu? Brigadão. Uma galera aqui, viu? Essa galera. Muito seguidor seu aqui. Parabenizando, agradecendo, falando que vai marcar o retorno para a próxima semana. Olha aí. Enfim, incrível, né? Excelente. Vamos conversar. É importante conversar, bater papo sobre reprodução. Com certeza. E precisando emagrecer, já passa também na performance. Exatamente. Pronto, tá resolvido. Tem gente que precisa. Bom demais. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês aqui. Eu queria que o Dr. Bruno ele repetisse, talvez você não pegou aqui a live aqui no meio aqui onde ele falou, onde ele atende. Queria que você falasse ali. Eu vou pedir pro nosso editor que tá aqui para ele poder colocar ali o arroba ali do Dr. Bruno, da clínica onde ele atende, Clínica Eva, né? E na descrição do vídeo também a gente vai colocar o link do Instagram, tá? Mas deixa uma mensagem final aí pra turma aí que tá tentando engravidar, tá complicado, né? Como é que a turma começa a descomplicar aí? Pois é, o importante é você ter a consciência de você ter a necessidade ou a vontade de ter um filho, né? Essa consciência é muito importante. E se você tiver essa consciência de que seja agora, de que seja no futuro, próximo ou distante, você tem que procurar um profissional de reprodução humana, um profissional que chama fertileuta, né? Especialista em fertilidade, né? Legal. Porque todas as pessoas são férteis até prova o contrário. Mas, muitas vezes, a gente se depara com alguns problemas que são identificados com uma simples solicitação de 1, 2, 3 exames ou uma simples avaliação de um profissional que, poxa, ajuda você a levar tanto a tua qualidade de vida, o teu estilo de vida para um nível superior, como a tua fertilidade também. Afinal de contas, isso anda junto, né? Então a mensagem é essa. Se você quer, ou pensa, ou pelo menos passa pela tua cabeça a possibilidade de propagar, né, de deixar a tua sementinha no futuro, né? Procura um profissional de reprodução. Ele vai te orientar, vai te dizer tudo direitinho, o que você tem que fazer para poder tratar o que tem que ser tratado e melhorar o que tem que ser melhorado, né? Mas procure o melhor tá aqui do nosso lado aqui. Será? Com certeza. Eu acho que tem muita gente boa por aqui. Tem, com certeza. Né? Mas eu digo que, de fato, assim, é um cara sensacional como pessoa, como profissional.
Dr. Bruno é fantástico, tá bom, gente? Obrigado pela audiência de vocês aí. Dr. Thiago, se quiser deixar uma mensagem aí final aí pra turma aí, fica à vontade também. Queria agradecer esse momento, muito bom bater um papo aqui com o Dr. Bruno. O Dr. Bruno é um cara que eu admiro pra caramba, aprendi muito com ele hoje. Rapaz, e igualmente. para você também, que busca, né, qualidade de vida, saúde, sente dor, a gente lá na Clínica Perform vai ter um prazer também em ajudar. Eu sou médico do esporte, a gente tem um pouquinho já de experiência nisso e a gente pode ajudar você também, que busca ter filho, a melhorar a sua saúde metabólica e dessa forma, às vezes, até engravidar de forma natural. Natural, exatamente. Vamos andar, vamos malhar. Malhar, eita, malhar, entreguei minha idade, hein? É treinar, né, que fala agora. Né? Eu também falo malhar. Malhar é péssimo, né? Pra geração X. Geração X. Mas vamos fazer atividade física, vamos caminhar, vamos fazer o esporte que você quer fazer, seja natação, seja beach tennis, seja vôlei. Eu tava até comentando com eles lá que eu fui fazer alguns esportes, me lesionei, depois que estou fazendo outros agora, mas o importante é você fazer sua atividade física. Muito importante para você melhorar a qualidade dos seus gametas. Maravilha. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que está com a gente até o final. Aquela câmera ali, ó, dá um salve para lá, a turma. Pessoal, até a próxima, até a parte 2. Seja aqui ou seja lá na Performcast. Beleza? Até a próxima. Valeu, tamo junto. Bora engravidar. Bora engravidar e bora descomplicar.